A cidade do Rio de Janeiro pulsava com sua energia inconfundível, suas ruas movimentadas, os sons dos motoristas impacientes e as buzinas cortando o ar quente da tarde. Roberto Silva, um homem de negócios bem-sucedido, atravessava a cidade em seu luxuoso carro, um modelo importado de última geração, que refletia sua ascensão meteórica no mundo corporativo. Ao seu lado, sua esposa, Tatiane, sempre impecavelmente vestida e com um olhar afiado, que fazia questão de se fazer notar onde estivesse, observava a movimentação pelas janelas do veículo. Eles estavam a caminho de uma tarde de compras. Roberto, como sempre, parecia ser o homem de negócios focado, com sua mente constantemente a 1000 por hora, pensando em novas estratégias e investimentos. Tatiane, por outro lado, se preocupava mais com a aparência e com os detalhes da vida social, sempre buscando estar na vanguarda das tendências. Ao parar no sinal vermelho, Roberto teve um momento de reflexão. O carro estava estagnado na rua movimentada, e a visão à sua frente era a de uma cidade que, embora moderna e cheia de vida, ainda guardava contradições profundas. No canto da calçada, um menino de rua, com roupas esfarrapadas e um olhar desolado, estirado em um pedaço de papelão, estendia a mão para pedir esmolas. Seu rosto, sujo e marcado pela dureza da vida nas ruas, refletia uma tristeza que parecia não ter fim. Roberto olhou para o garoto por um instante. Algo dentro dele se mexeu, talvez uma lembrança de sua própria infância humilde, ou simplesmente uma empatia genuína. Ele não hesitou. Com um movimento rápido, abriu a janela do carro e, sem dizer uma palavra, pegou uma nota de R$ 100 da carteira e a entregou ao menino. O garoto, surpreso pela generosidade repentina, olhou para ele com os olhos brilhando. Sua voz estava embargada, mas ainda assim conseguiu expressar sua gratidão. Muito obrigado, senhor. Agora posso comprar leite para meu filho. As palavras do menino atingiram Roberto de forma profunda. Ele sabia que a pobreza e o sofrimento nas ruas eram algo muito maior do que ele poderia imaginar. Mas, naquele momento, ele sentiu que seu gesto, por mais simples que fosse, tinha feito alguma diferença. O menino sorriu, com um sorriso tímido e genuíno, que iluminou seu rosto sujo. Roberto sorriu de volta, sentindo que algo dentro dele se aquecia, uma sensação de ter feito o bem, mesmo que de forma modesta. Tatiane, no entanto, não compartilhava da mesma visão. Ela olhou para o menino com um desdém disfarçado e, ao ver Roberto devolver o sorriso, não pôde deixar de criticar sua atitude. Roberto, você não pode continuar com isso. Esse tipo de gente, essas pessoas na rua, estão ali por escolha própria. Eles têm que aprender a trabalhar e não esperar que os outros resolvam seus problemas. Roberto, surpreso pela dureza das palavras de Tatiane, virou-se para ela. Ele a conhecia bem o suficiente para perceber que ela tinha um jeito mais pragmático, quase frio, de ver a vida. Mas ele também sabia que ela não compreendia completamente o que significava estar em uma situação de desespero absoluto. Tatiane, não acho que as pessoas escolham viver dessa forma. A generosidade não pode ser limitada por julgamentos. Todos nós passamos por momentos difíceis. Às vezes, só precisamos de uma oportunidade para melhorar nossa vida. Tatiane deu uma risada sarcástica, tentando esconder o desconforto com a situação. Ela cruzou os braços e olhou para fora, ainda inquieta. Não era a primeira vez que ela se sentia incomodada com a ideia de ajudar aqueles que estavam à margem da sociedade. Você realmente acredita nisso? Você sabe o que é dar dinheiro para esses vagabundos? Eles vão gastar isso em bebida ou drogas. Não é assim que as coisas funcionam. Roberto sentiu uma pontada de frustração. Ele não queria discutir com sua esposa naquele momento, mas sentia que a perspectiva dela era limitada. Ele acreditava na possibilidade de mudança,
que um simples gesto de bondade poderia criar uma onda de transformação, mas sabia que convencer Tatiane seria um desafio. No entanto, ele tentou manter a calma. Eu não acho que todos sejam assim, Tatiane. Às vezes, a única coisa que eles precisam é de um gesto de humanidade, um sinal de que não estão invisíveis para o mundo. Tatiane olhou para ele com um olhar cínico, mas antes que pudesse retrucar, algo chamou sua atenção. Na calçada, à frente, outro garoto de rua estava sentado, encostado em um pedaço de papelão. O garoto, com uma rapidez surpreendente, agachou-se para pegar uma moedinha que havia caído de um bolso de alguém que passava apressado. A cena, embora simples, foi o suficiente para que Tatiane fizesse um comentário ácido. Olha só, Roberto, agora esse outro garoto está pegando uma moeda do chão. Será que ele vai usar isso para comprar comida ou vai gastá-la com algo inútil? Eu aposto que se você deixasse cair sua carteira aqui, ele pegaria tudo, sem pensar duas vezes. Roberto, surpreso pela sugestão, a olhou atentamente. Tatiane sempre gostou de provocar, e havia algo nos olhos dela que indicava que ela estava brincando com a ideia, desafiando-o a fazer algo. Você está sugerindo que eu teste o garoto? Perguntou Roberto, tentando entender se ela estava falando sério ou se era apenas uma maneira de provocar. Tatiane assentiu, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Sim, Roberto, por que não? Você sempre acha que a generosidade é a resposta para tudo. Vamos ver se ele realmente é honesto ou se está apenas esperando que alguém deixe cair uma oportunidade para se aproveitar. Roberto não sabia se devia levar aquilo a sério, mas antes que pudesse refutar, Tatiane já estava sugerindo que ele fizesse o teste. Ela desafiava-o, provocando uma sensação desconfortável nele, uma mistura de curiosidade e um certo desconcerto. Deixe sua carteira cair. Coloque uma boa quantia nela, para ser convincente. Se o garoto pegar e devolver, você estará certo sobre a bondade da humanidade. Mas se ele pegar e sair correndo, aí você saberá que a generosidade nem sempre é o que parece. O desafio de Tatiane ficou no ar. Roberto sabia que era uma situação delicada, mas, por alguma razão, a ideia de colocar à prova a honestidade daquele garoto, mesmo que de forma um pouco impessoal, despertou um sentimento em Roberto de que ele não podia simplesmente ignorar. Ele olhou para o garoto sentado à frente, que estava distraído com a moeda, aparentemente imune aos outros ao seu redor, e, com um suspiro, abriu a carteira. A proposta da esposa o havia desafiado, mas ele não estava certo de que seria capaz de se comportar como ela desejava. A situação estava prestes a ganhar uma nova dinâmica e o jogo estava apenas começando. O silêncio na cabine do carro foi quebrado por uma tensão crescente. A proposta de Tatiane havia lançado uma sombra sobre o ambiente e Roberto, embora cético quanto ao resultado, sentiu a necessidade de agir, talvez mais por orgulho do que por qualquer outra coisa. Ele não queria admitir que a ideia de sua esposa tivesse o poder de abalar suas crenças tão firmemente arraigadas. O jogo estava posto, e agora ele precisava seguir em frente. Com um suspiro, ele retirou os documentos de sua carteira, deixando apenas uma quantia considerável de R$ 5.000 em notas de R$ 100. A quantia era significativa, mas não o suficiente para fazer uma grande diferença no seu bolso. Era o tipo de valor que, se o menino fosse honesto, poderia representar uma oportunidade de mudança, mesmo que momentânea. Mas, para Tatiane, era apenas uma maneira de confirmar o que ela já acreditava sobre a falta de integridade nas ruas. Roberto sabia que isso era um jogo de aparências para ela, uma demonstração de superioridade disfarçada de ceticismo. Ele olhou para Tatiane, que estava com o celular em mãos, os dedos ágeis prontamente ajustando a câmera para capturar cada momento. Ela estava preparada para registrar o que parecia ser uma reafirmação de suas próprias crenças, com um sorriso de expectativa nos lábios.
Ela não queria apenas ser testemunha de algo, mas sim gravar o que poderia ser um triunfo em sua visão de mundo. Roberto, por um momento, hesitou. Olhou para a carteira que agora segurava em sua mão e, por um instante, questionou-se se estava fazendo o que estava certo. Ele sabia que a situação não era simples, mas também sabia que, ao invés de retrucar com Tatiane ou sair de cena, ele deveria simplesmente permitir que as coisas acontecessem como tinham que acontecer. Ele olhou mais uma vez para o menino na calçada, que estava sentado de forma desinteressada, com a cabeça baixa. Não havia dúvida, o desafio estava no ar, e ele precisava se render àquilo que sua esposa tinha proposto. Com um gesto rápido, Roberto se inclinou para fora do carro, deixando cair a carteira na calçada, bem à frente do menino. A carteira, feita de couro escuro e com detalhes dourados, parecia brilhar sob a luz do sol quente da tarde. O som da queda da carteira foi abafado pelo burburinho da cidade, mas Roberto podia ouvir o leve tilintar das moedas que se espalhavam pela calçada. O menino, que estava distraído olhando para o chão, rapidamente levantou a cabeça, seus olhos fixos na carteira que havia caído em sua frente. Em um movimento ágil, ele se abaixou e pegou a carteira. Sua reação foi quase instantânea, como se ele soubesse exatamente o que fazer, como se já tivesse sido treinado para lidar com essas situações. Roberto não sabia o que esperar. O garoto estava ali, parado, olhando para ele por um breve momento, e então, com um movimento quase mecânico, ele guardou a carteira no bolso de sua calça suja. Não houve um sorriso, nem um gesto de gratidão, apenas a ação direta e furtiva de esconder o objeto. O coração de Roberto acelerou por um momento. Ele não acreditava no que estava vendo. O garoto não havia pegado o dinheiro e fugido. Ao contrário, ele havia guardado a carteira, sem fazer alarde, e voltou imediatamente à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Roberto sentiu uma mistura de alívio e perplexidade. O que estava acontecendo? O menino, em sua aparente honestidade, não parecia ter se deixado corromper pela tentação, e ainda assim, ele não tinha feito o que Roberto esperava, devolver o objeto perdido. Ele olhou para Tatiane, esperando ver a confirmação de que a situação se desenrolara da maneira que ela tanto antecipara. Mas, quando voltou ao carro, foi recebido com o som da voz de sua esposa, que imediatamente começou a exibir o vídeo no celular. "Aqui, Roberto", ela disse com um tom triunfante. "Veja você mesmo." O garoto pegou o dinheiro e o escondeu. Não houve nem mesmo um sinal de hesitação. Tatiane sorriu com uma expressão de superioridade, como se estivesse vendo a prova final de uma teoria que ela já havia formulado há muito tempo. Ela estava imersa em sua vitória, pronta para fazer com que Roberto visse o mundo como ela o via. Ela não queria entender o que o menino havia feito ou o que aquilo realmente significava. Ela apenas queria validar a sua própria visão. Roberto, por outro lado, sentiu um nó na garganta. Não sabia como reagir. O vídeo mostrava claramente que o menino havia pegado a carteira e, sem hesitar, aguardado. Tatiane parecia ter capturado sua própria confirmação daquilo que ela já achava. O menino era como todos os outros. Ele apenas aproveitava as oportunidades que surgiam em seu caminho, sem se importar com o que isso significava moralmente. Mas, ao olhar para o rosto de Tatiane, com aquele sorriso vitorioso, Roberto não teve coragem de retrucar. Ele sentiu que, mesmo que tentasse argumentar, a situação já estava decidida para ela. Ela tinha uma visão muito firme do mundo e não seria fácil mudá-la. Além disso, ele não queria mais alimentar aquela discussão. "Eu entendo o que você está dizendo, Tatiane", disse Roberto, sua voz baixa, quase resignada. "Mas acho que o que vimos aqui não é tão simples quanto parece." Não sei o que o garoto pensava, nem qual foi a verdadeira intenção dele, mas, de alguma forma, acredito que ele não fez isso para nos enganar.
Tatiane revirou os olhos, claramente insatisfeita com a reação de Roberto. Ela não queria mais discutir. Para ela, a resposta estava clara. O menino era apenas mais uma peça em um jogo que ela já conhecia bem. E Roberto, com sua visão idealista, não parecia compreender o quanto a realidade era dura. Está bem, Roberto. Se você quer acreditar nisso, ótimo. Mas eu vejo as coisas de outra maneira. As pessoas sempre vão tentar se aproveitar de algo, principalmente quando acham que podem fazer isso impunemente. Havia algo de amargo no tom de Tatiane. Algo que sugeria que ela já estava cansada de tentar convencer Roberto a ver o mundo da mesma forma que ela. Ela não queria mais discutir, mas no fundo, sabia que ele não a acompanhava em sua visão de mundo. Roberto se afastou da conversa, sentindo-se ainda confuso. A cena do menino guardando a carteira girava em sua mente. Ele não sabia o que aquilo significava. Talvez fosse a honestidade em um momento inesperado. Talvez fosse uma escolha mais estratégica, mais calculada. Mas uma coisa ele sabia. Sua visão do mundo ainda estava intacta e talvez a resposta para aquilo tudo fosse simplesmente dar mais tempo ao tempo. O que ele mais desejava era que Tatiane visse, um dia, que o mundo poderia ser diferente, mais generoso, mais compassivo. Mas naquele momento, ele decidiu que, em vez de continuar com a discussão, deixaria a situação para trás. Havia algo que ele precisava entender, e talvez fosse melhor fazê-lo sozinho. Felipe acordou com um sobressalto. O som de água fria sendo jogada em seu rosto o despertou abruptamente, arrancando-o do sono profundo que ele tentava encontrar durante a madrugada. A sensação gelada em sua pele fez seus sentidos se aguçarem instantaneamente, mas antes que pudesse reagir, ele ouviu uma voz áspera e impessoal. "Acorda, moleque! Não é aqui que você vai dormir!" berrou um homem claramente irritado. Felipe levantou a cabeça, sentindo a umidade na pele e o ambiente estranho ao seu redor. Tentou focar, mas a escuridão que sempre o acompanhava ainda o envolvia. Ele não sabia exatamente onde estava, mas sentia o cheiro ácido das ruas, o vapor quente do asfalto, a mistura de poeira e suor que permeava o ar da cidade. Com dificuldade, Felipe tentou se erguer, tateando ao redor de si, procurando por algo em que pudesse se apoiar. Ele estava acostumado a acordar nas ruas, mas o fato de ser acordado dessa forma brutal, com a água fria sendo jogada em seu rosto, fez seu estômago se apertar de maneira familiar, como se ele estivesse sendo lembrado de que sua vida, assim como a de tantos outros, era apenas uma presença indesejada na grande cidade. O comerciante não se importava com o fato de Felipe ser cego, nem com as suas condições. Para o homem, tudo o que importava era que aquele garoto, sujo e com o rosto marcado pela vida difícil, estava ali, atrapalhando a entrada de sua loja. Em um gesto impaciente, o comerciante deu-lhe um empurrão, forçando-o a sair da calçada. "Vai embora! Não tenho paciência para você, garoto!" o homem gritou. Felipe, com sua visão em trevas, tentou se levantar, mas as palavras de desprezo queimavam em seu peito. Ele sabia que muitas vezes a cidade não fazia questão de ser gentil com os mais fracos, com os invisíveis. As pessoas passavam, apressadas, sem sequer olhar para ele. Ele estava acostumado com isso, mas, como sempre, a sensação de ser descartado pelo mundo o fazia sentir um vazio profundo dentro de si. Com o estômago vazio e o corpo cansado, ele seguiu pelas ruas, buscando por algo que pudesse ajudá-lo. A cidade parecia ser uma selva, com cada esquina oferecendo mais desprezo e indiferença do que qualquer ajuda. O garoto cego sabia o que precisava fazer para sobreviver, pedir esmolas, mas, como de costume, as respostas foram ríspidas. As pessoas passaram por ele sem um olhar, muitas vezes com uma expressão de desdém, como se ele fosse mais um obstáculo em seu caminho do que uma vida humana.
A dura realidade de ser invisível, mesmo em meio a uma multidão, o golpeava novamente. As horas passaram lentamente e o cansaço de Felipe começou a se acumular. O calor do dia castigava e a pressão no peito aumentava. Ele se afastou das ruas principais, procurando um canto mais tranquilo para descansar. Foi aí que encontrou um pequeno recanto, uma praça suja com árvores que já haviam sido despojadas de suas folhas pela poluição. Lá, ele se acomodou em um pedaço de papelão que havia encontrado entre os restos de uma lixeira. Felipe se deitou e estendeu a mão, mais uma vez tentando pedir ajuda, esperando que, por um milagre, alguém se compadecesse de sua situação. No entanto, ele sabia que a probabilidade de alguém parar para ajudá-lo era quase nula. Enquanto o garoto se acomodava no papelão, seus pensamentos estavam longe da cidade e de sua luta diária. Ele pensava em sua mãe, em como ela tinha tentado, em sua maneira simples e amorosa, protegê-lo do mundo cruel que o aguardava. Mas por mais que ela tentasse, ele sabia que em um mundo que não via valor nas pessoas como ele, o destino estava sempre à mercê de forças que ele não podia controlar. As palavras cruéis do comerciante ainda ecoavam em sua mente, mas ele tentou afastá-las, com o esforço de quem já estava acostumado a silenciar a dor. De repente, o som familiar de passos se aproximando o fez levantar a cabeça. Felipe não sabia quem eram, mas sua audição aguçada o permitiu identificar os sons. Ele poderia distinguir os passos de um homem apressado e as conversas de pessoas que passavam. Então, o que ele não esperava aconteceu. Algo caiu ao seu lado. Felipe tateou rapidamente o chão, com as mãos se estendendo em busca do objeto. Ele o encontrou com a ponta dos dedos e logo em seguida pegou a carteira caída. Ela estava ali, à sua frente, aparentemente esquecida. E Felipe, por um momento, se perguntou se deveria pegar o que alguém havia perdido. Seu coração apertou. Ele sabia o que muitas pessoas fariam com uma situação como essa. Muitos talvez o considerariam um ato de sorte. O dinheiro poderia resolver parte de seus problemas, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que pegar o que não era seu era errado, uma violação do que ele acreditava ser justo. Então, mesmo com a tentação em sua mente, Felipe decidiu não tomar o que não lhe pertencia. Ele guardou a carteira com cuidado em seu bolso, decidindo esperar. Esperava que alguém, quem sabe, voltasse para procurá-la. Ele não sabia a quem ela pertencia, mas sua integridade, mesmo em meio à luta pela sobrevivência, o impediu de fazer algo que fosse contra seus próprios valores. Felipe sabia que, apesar de estar vivendo à margem, ele ainda possuía algo que muitas pessoas haviam perdido: a capacidade de escolher o que era certo. O tempo se arrastava e a sensação de que as horas se esticavam cada vez mais deixava Felipe inquieto. O calor do final da tarde começava a se dissipar, mas a noite que ele temia se aproximava com sua escuridão. O menino cego sentia que a única coisa que restava para ele era aguardar. Ele não sabia quanto tempo teria que esperar, mas a consciência de que o que ele fez tinha sido certo o acalmava, ao menos por hora. Enquanto isso, Roberto e Tatiane, que passavam pelo local com a rotina normal de quem estava imerso na agitação da vida urbana, estavam longe de perceber que o destino os uniria de maneira inesperada ao garoto que, com sua honestidade, faria com que a aposta de Roberto, por mais que desafiadora fosse repensada. Felipe estava sentado em seu pedaço de papelão, a carteira de Roberto ainda guardada no bolso. O peso da responsabilidade começava a se fazer sentir. Ele não sabia o que fazer com o objeto que havia encontrado, mas uma coisa ele sabia com clareza: não era seu. Embora tivesse a tentação de usar o dinheiro para melhorar sua situação, a voz interior que sempre o guiava, embora fraca e muitas vezes quase abafada pela dura realidade das ruas, ainda o impelia a fazer o certo.
A cidade seguia sua rotina caótica, indiferente ao sofrimento de muitos de seus habitantes. Enquanto Felipe tentava entender como poderia devolver o que encontrara, os minutos se arrastavam de forma interminável. Ele sabia que, com o cair da noite, a situação ficaria mais difícil. Mas por um momento, o garoto cego ficou ali, tentando sentir os sons da cidade, ouvir as conversas ao redor e captar qualquer indício de alguém que pudesse vir à sua procura. Foi então que uma ideia lhe surgiu. Talvez ele pudesse encontrar alguém que soubesse ler para ajudá-lo a descobrir a identidade do dono da carteira. Não podia ficar com ela sem saber de quem era, e por mais simples que fosse, devolver a carteira era o único caminho que parecia certo. Felipe levantou-se com certa dificuldade, sentindo o peso da carteira no bolso, e se encaminhou até um ponto de venda próximo, onde um homem estava vendendo jornais e revistas. Ele se aproximou com cautela, tateando o ambiente à sua volta, até que sua mão tocou levemente o balcão de madeira. Aquele simples gesto foi o suficiente para chamar a atenção do vendedor. "Olá, senhor. Eu encontrei isso", disse Felipe, a voz trêmula, segurando a carteira na frente do vendedor. O homem olhou para ele com um certo ceticismo, como se não acreditasse muito na boa vontade de alguém como Felipe, mas quando o garoto continuou, com os olhos cheios de uma sinceridade que não podia ser ignorada, o vendedor suspirou e concordou em ajudar. "Você sabe quem a perdeu?", perguntou o homem com a voz baixa. Felipe balançou a cabeça negativamente. Ele não sabia quem era o dono da carteira, mas sentia que o melhor a fazer era entregá-la a quem de direito. Ele apenas precisava saber quem a procurava. O vendedor pegou a carteira, a abriu e, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, começou a folhear seu conteúdo. Dentro havia alguns cartões de crédito, documentos e uma identidade que ele rapidamente leu. Quando ele mencionou o nome Roberto Silva, Felipe ficou em silêncio por um momento, tentando associar aquele nome à figura que ele não podia visualizar, mas que de alguma forma soava importante. O vendedor, notando a reação do garoto, continuou: "Este é o nome de um advogado bem conhecido por aqui. Ele é bastante respeitado, um grande nome na cidade." Felipe, sem hesitar, decidiu que faria o que fosse necessário para devolver a carteira. Mesmo sem saber ao certo quem era Roberto Silva, o fato de ele ser um homem de renome o fez sentir que estava lidando com algo que, de alguma forma, poderia mudar sua vida. Ele sabia que estava indo contra a maré da indiferença das ruas, mas a sensação de fazer o certo o movia. Determinada, Felipe pediu ao vendedor com a mesma voz firme, embora ainda tímida: "Senhor, onde posso encontrar esse advogado? Eu preciso devolver isso a ele." O vendedor olhou para ele com uma expressão entre surpresa e curiosidade. Mas, ao perceber a seriedade do garoto, indicou a direção para o escritório de Roberto Silva. O coração de Felipe disparou. Agora, ele sabia exatamente o que precisava fazer. O trajeto até o escritório de Roberto foi mais longo do que ele imaginava. Ele tateava as paredes das construções ao seu redor, sentindo a textura do cimento e o brilho das luzes das vitrines que iluminavam a rua. A cidade nunca parava, e o som dos carros e das pessoas falava mais alto do que ele jamais poderia compreender. Mas ainda assim, ele seguia, impulsionado pela certeza de que sua ação estava guiada por algo maior do que ele próprio. Quando finalmente chegou ao edifício onde Roberto trabalhava, ele parou diante das portas imponentes do prédio de escritórios de luxo. A fachada de vidro refletia a imagem de uma cidade moderna e vibrante, mas, para Felipe, aquilo tudo era apenas uma barreira entre ele e a chance de fazer o que era certo. Ele entrou com cautela e foi imediatamente interceptado por um segurança que estava atento ao fluxo de pessoas que passava pela entrada. Ao ver Felipe sujo e desajeitado,
O segurança fez um gesto impaciente, sem sequer ouvir o garoto. Ei, você não pode estar aqui, disse o segurança com uma voz autoritária, interrompendo os passos de Felipe. Vá embora, garoto. Não pertence a este lugar. Felipe, sem saber como reagir à situação, tentou falar, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Ele queria pedir ajuda, explicar que estava ali para devolver algo muito importante, mas o olhar severo do segurança o fez sentir-se insignificante. Ele sabia que, para aquele homem, ele não passava de mais um indigente, uma pessoa que não tinha lugar naquele mundo. No entanto, antes que a situação se agravasse, uma voz familiar cortou o ar. Espera, o que está acontecendo aqui? Era Roberto Silva, que chegava ao prédio com Tatiane, ambos vestidos com elegância, refletindo a imagem de uma classe alta que Felipe mal poderia imaginar. Roberto olhou com surpresa para o garoto à sua frente. Ele o reconheceu imediatamente. Era o mesmo menino que ele havia ajudado mais cedo, o garoto que, em um gesto de bondade, ele havia tocado com sua generosidade. O reconhecimento foi imediato, e ao ver Felipe ali, Roberto se aproximou com um olhar perplexo, mas também de curiosidade. O que você está fazendo aqui, garoto? Perguntou Roberto, tentando entender a situação. Felipe, nervoso, pegou a carteira do bolso e a estendeu a Roberto, sentindo o peso do momento. Ele sabia que estava sendo visto, talvez pela primeira vez, como alguém importante. Ele não era mais invisível, sua ação estava ganhando forma. Eu encontrei essa carteira. Eu queria devolvê-la ao senhor porque não é minha. E mesmo que eu precise de ajuda, eu queria fazer o certo. Acredite, eu não queria pegar o que não me pertence, disse Felipe, suas palavras um pouco hesitantes, mas cheias de sinceridade. Roberto, surpreso com o gesto do menino, pegou a carteira e olhou para ele com uma expressão misturada de admiração e respeito. Ele sabia que o que Felipe tinha feito não era simples. De alguma forma, aquele garoto estava desafiando a visão de mundo que ele e Tatiane carregavam, um mundo onde as pessoas eram definidas por suas ações e suas posses. Mas Felipe, com sua honestidade, quebrava todas essas barreiras. Obrigado, garoto. Isso não era esperado, disse Roberto, sua voz carregada de gratidão. Ele olhou para Tatiane, que observava a cena em silêncio, com um olhar que não conseguia disfarçar sua surpresa. Tatiane, embora visivelmente desconcertada, não disse uma palavra. Mas por dentro, ela sabia que o comportamento de Felipe, sua atitude de devolver a carteira, estava desafiando algo muito mais profundo do que ela gostaria de admitir. Felipe, aliviado, se afastou, sentindo que sua missão estava cumprida. No entanto, algo em seu peito ainda o impulsionava a agir de maneira diferente. Roberto, tocado pelo gesto do garoto, olhou para ele com um novo entendimento. A vida de Felipe, o menino cego, poderia ter sido marcada pela falta de sorte, mas, por um momento, ele se tornava um exemplo de algo que para muitos parecia impossível. Bondade genuína em um mundo que muitas vezes preferia a indiferença. O ar na entrada do escritório de Roberto estava tenso, mas carregado de uma energia difícil de definir. Felipe, com sua postura humilde e ao mesmo tempo desafiadora, havia entregado a carteira, cumprindo o que, para ele, era o simples ato de fazer o certo. No entanto, para Roberto, o gesto do menino parecia carregar algo muito mais profundo, algo que ele não conseguia ainda compreender completamente. Roberto olhou para Felipe com uma nova intensidade nos olhos. A ideia de ter encontrado aquele garoto ali, no lugar certo, no momento certo, parecia quase surreal. Ele o observava atentamente, sem conseguir tirar os olhos dos seus. Era como se algo familiar estivesse escondido, atrás da aparência sofrida e dos olhos sem brilho de Felipe. Mas ele não conseguia identificar o quê.
Era um misto de sentimentos conflitantes, como se um pedaço de sua vida tivesse se descolado do tempo e voltado para ele. Algo não estava certo. O rosto de Felipe, embora marcado pela dureza da vida nas ruas, trazia um brilho particular. Os olhos do menino, castanhos, profundos e cheios de uma suavidade dolorosa, pareciam familiares. Ele não sabia como explicar, mas uma sensação de reconhecimento o envolvia. Algo no olhar do garoto mexia com ele de maneira visceral. Tatiane, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, parecia estar observando o encontro com um ar desconcertado. Ela não falava nada, mas seus olhos acompanhavam cada movimento de Roberto e, inevitavelmente, também seguiam Felipe, com uma expressão confusa, como se tentasse entender o que estava acontecendo. A tensão aumentava, mas nenhum dos dois conseguia exatamente articular o que sentiam. Foi Roberto quem finalmente quebrou o silêncio, ainda com uma sensação de desconforto, como se tentasse processar uma ideia que não conseguia formar completamente em sua mente. "Tatiane", disse ele sem tirar os olhos de Felipe. "Olhe para ele. Olhe bem." Tatiane se aproximou com uma expressão inquieta, tentando entender onde Roberto queria chegar. Ela olhou para o garoto cego, agora ainda mais atento aos dois adultos à sua frente. Algo na maneira como ele o observava parecia, de alguma forma, diferente. Mas o que realmente capturou a atenção de Roberto foi um detalhe simples, mas impactante: os olhos de Felipe. Era impossível não notar. Eram os mesmos olhos que ele havia visto tantas vezes no espelho ou nas fotos antigas de seu filho, o filho que ele tinha perdido anos antes. Aqueles olhos eram idênticos aos de Samuel, seu filho biológico, que ele e Tatiane haviam perdido logo após o parto. A dor daquela perda, que havia marcado suas vidas para sempre, agora parecia flutuar no ar, inconfundível, revelada diante de seus olhos. Roberto sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e, pela primeira vez em muito tempo, uma dor que ele havia tentado esquecer começou a surgir de novo. Samuel, o menino que havia falecido ao nascer, que ele acreditava que nunca mais voltaria a ver. Mas agora, ali, diante de ele e de Tatiane, estava Felipe, com os mesmos olhos. Como poderia isso ser possível? Como um menino perdido nas ruas poderia ter se tornado aquele filho, o filho que eles haviam perdido há tantos anos? Tatiane, que já começava a perceber o peso da situação, parecia perder a capacidade de raciocinar. Ela olhou para Roberto, depois para Felipe, sem entender. Ela tentava se agarrar à lógica, à razão, mas a verdade começava a se formar diante dela, uma verdade que ela nunca imaginou enfrentar. "Roberto, você está dizendo que..." Tatiane gaguejou, a voz falhando com a enormidade da revelação. "Não pode ser. Não pode ser ele. Eu vi o bebê. Eu vi nosso filho morrer. Não era possível." Roberto, agora completamente tomado pela ideia, olhou para Tatiane, seus olhos cheios de dor, confusão e uma raiva reprimida. Ele sentia que havia algo a ser explicado, algo que ele nunca quis saber, mas que agora estava claro. Ele não podia mais ignorar. "Tatiane, você disse que o bebê morreu. Você nos disse que o perdemos naquele dia. Mas o que você não me contou, é que você o abandonou, não é? O abandonou ali, depois de dar a notícia da morte dele. Não foi apenas a dor da perda, não foi só o luto. Foi você, Tatiane, que o deixou. E agora ele está aqui, diante de nós. E a verdade não pode ser mais negada." A explosão emocional entre os dois era palpável. Tatiane olhou para Felipe, seu filho, sem saber o que dizer. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Mas não havia mais palavras para justificar o que ela havia feito. O medo, a vergonha e o arrependimento estavam agora diante dela, e a face de seu filho perdido estava ali, naqueles olhos, bem na sua frente.
Felipe, que até então não compreendia totalmente o que estava acontecendo, olhou para Roberto e Tatiane. Ele não sabia a história deles, nem as razões que os haviam trazido até ali. Mas, em algum nível, ele sentia que algo estava sendo revelado. Algo que ele não poderia compreender, mas que de alguma forma mudaria sua vida para sempre. O que ele sabia naquele momento era que havia algo de muito profundo acontecendo ao seu redor. Roberto se aproximou lentamente de Felipe, seu coração apertado, mas determinado. Ele não sabia como faria, nem o que ele poderia oferecer ao menino agora, mas a vida estava lhes dando uma segunda chance. O menino, aquele que ele acreditava ter perdido para sempre, estava diante dele e ele não podia deixar isso escapar. Felipe, você é o meu filho. Eu não posso acreditar que você está aqui, mas, de alguma forma, eu sabia que o destino nos traria até você. Eu não sei como você foi parar nas ruas, como a vida o levou para tão longe, mas agora que você está aqui, eu e Tatiane, nós queremos te dar uma nova chance. Queremos que você tenha a vida que jamais teve. Você não precisa mais viver assim, não precisa mais lutar sozinho, disse Roberto, a voz cheia de emoção, os olhos brilhando com uma mistura de arrependimento e esperança. Tatiane, com lágrimas nos olhos, olhou para Felipe e, sem palavras, estendeu suas mãos na direção dele. Ela não sabia como pedir perdão, nem como dizer o quanto lamentava o que havia feito, mas sabia, profundamente, que agora era sua chance de corrigir algo terrível. Ela, como mãe, agora reconhecia o filho perdido que nunca deixou de ser amado em seu coração. Felipe, por um momento, não reagiu. Ele estava confuso, perdido nas palavras de Roberto, tentando entender o que significava tudo aquilo. Ele nunca soubera de onde vinha, mas, de alguma forma, aquilo fazia sentido. Ele não sabia se poderia confiar em tudo o que estava sendo dito, mas o gesto de Roberto e Tatiane, a dor e a sinceridade em seus rostos, tocavam seu coração de uma maneira que ele não conseguia explicar. Com hesitação, Felipe deu um passo em direção a eles. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que talvez agora houvesse uma chance de recomeçar, de deixar as ruas para trás, de viver uma vida diferente. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez o destino tivesse algo bom reservado para ele.